Olá, meus alunos. Vamos dar prosseguimento. Nós estamos então na módulo 1, aula 3, governança. Os conceitos de governança corporativa e os programas de compliance estão intimamente relacionados. Padrões de governança corporativa passam a fazer parte de um microsistema que repassa pelo norteamento de ações e diretrizes das empresas públicas e sociedades de economia mista, com vistas ao cumprimento de regras constitucionais, além de imprimir transparência na prática empresarial, o que se traduz em confiabilidade e propicia a longo prazo a ampliação dos aspectos qualitativos que as tornam mais valiosas, né? As empresas evoluem, né? E se tornam mais valiosas. Qual é o conceito básico de governança? Governança é o sistema pelo qual empresas, corporações públicas ou privadas são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgão de fiscalização e o controle de demais partes, por exemplo, interessadas, né? Você tem que ter o controle de todas essas informações, esse relacionamento, né, entre os sócios da corporação, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização, né, e controle de demais partes interessadas, As boas práticas de governança corporativa convertem princípios básicos em recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor econômico de longo prazo da organização, facilitando o seu acesso a recursos e contribuindo para a qualidade da gestão da organização, sua longevidade e o bem comum, né? Esse é uma boa prática de governança, quer dizer, uma governança corporativa. O indivíduo, né, que dirige, por exemplo, uma corporação, ele precisa ter todas essas qualidades e ao mesmo tempo esses conhecimentos, né, da própria organização. Nós falamos, né, hoje em dia se fala muito o que é compliance. Compliance é o conjunto de práticas, políticas e procedimentos adotados por empresas para garantir a conformidade com as leis, as normas regulatórias e padrões éticos, prevenindo fraudes, riscos legais e danos à imagem. Então, a compliance tem muita fé. Então, para você ter uma boa governança de uma empresa, você tem que trabalhar dentro dessa ideia, desse conceito de compliance. Então, a compliance, na verdade... Aliás, quando eu digo compliance, o que quer dizer isso? Compliance quer dizer cumprir, todos cumprirem. Enquanto você é líder de uma corporação, você tem que convencer todos a cumprir, né? E ao mesmo tempo, criar uma cultura de integridade, ou melhor, de integralidade. Todos são integrados num mesmo objetivo, em melhorar a empresa, em difundir a empresa e torná-la, né, longeva até para ela que permaneça funcionando por muito mais tempo do que o esperado, né? O objetivo da compliance, que é uma das formas de governança, é proporcionar segurança, minimizar riscos e garantir que a empresa atue com integridade interna e externamente, né? Esse é o objetivo principal da compliance. Compliance, então, todos têm que cumprir dentro de todo esse conjunto de normas e objetivos e planos de ação. Todos têm que contribuir, saber aonde nós queremos chegar. É o caso, então, que eu estou dizendo da importância do líder. O líder tem que ter essa consciência e saber reunir todos em um mesmo objetivo, né?
Benefícios de uma compliance. Benefício da compliance é o aumento da credibilidade junto, né, exatamente, determinados estamentos, né, de tal forma, quando digo estamentos, leis, qualidade do produto que às vezes você está colocando. Nós chamamos isso na credibilidade junto a stakeholders. Stakeholders são, na verdade, são os estamentos, são as leis, são que conjunto de normas em que você, ao fabricar um determinado produto, ou você buscar exatamente uma forma de melhor administração de uma corporação, do governo que seja, então você tem que estar ciente, enquanto líder daquela organização, você tem que estar ciente, né? Tem que ter segurança, lembrar sempre da segurança, principalmente a segurança jurídica, a mitigação de riscos, né, de corrupção e assim por diante, e acima de tudo, a sustentabilidade do negócio ou exatamente do sistema administrativo que você está desenvolvendo, tá certo? Contexto: no Brasil ganhou força, né, as compliance, com a lei anticorrupção, que é a lei 12.846 de 2013, destacando a importância de programas de integridade e eficiência, né, integridade e eficiência. Eu diria a vocês que eu fiz parte, enquanto líder da minha universidade nesta área, eu fiz parte da Universidade Federal, eu fiz parte do Programa Nacional de Qualidade. E esse Programa Nacional de Qualidade buscava exatamente junto a empresas que elas atendessem a esses determinados stakeholders, atendessem à lei, principalmente a qualidade do produto que eles colocassem no mercado, né? E, acima de tudo, eles pudessem realmente manter essa produção a um determinado nível que atenda às próprias leis do mercado, né? Então, é isso que faz parte que nós chamamos de compliance. Então, é um plano de ação de um líder, né? Um plano de ação de um líder, na verdade, ele tem que fazer através desta premissa que nós chamamos de compliance, né? Resumo dos benefícios pela adoção do programa compliance. Prevenção de riscos. Identifica os riscos de violação à lei e evita multas, processos, sanções. Também, a compliance, ela identifica com antecipação os problemas, evitando, por exemplo, a possibilidade de fechar acordos com autoridades, leniência, delação premiada, redução das penas eventualmente aplicadas. Então, você tem determinadas, por exemplo, a sua empresa, o seu negócio foi, por exemplo, multado, ou poderá ser multado, é importante você fechar acordos, tá certo? Às vezes um mau acordo pode ser um bom negócio, na verdade. Fechar acordos com antecipação, com as autoridades que está aplicando aquela multa, está aplicando aquela sanção, e para que você consiga reduzir as penas, as multas, para a própria sobrevivência da empresa, para a própria sobrevivência do seu negócio, né? Benefícios reputacionais. É a inspiração para investidores e parceiros comerciais e o estímulo a trabalhadores e estímulo para consumidores. Se você tem um produto no mercado, você fabrica um produto, é importante você, enquanto líder daquela corporação, daquela empresa, você tem que buscar formas de inspirar os investidores, parceiros, para que você, parceiros comerciais, para que possam realmente comercializar o seu produto. Dizer, não, meu produto é bom, né? É bom por causa disso, isso, daquilo. Atende a legislação? Sim, atende. E aí, acima de tudo, na sua corporação, você tem que estimular os seus trabalhadores a produzirem o melhor, fazer o serviço melhor, produzir aquele produto, né? Chegar àquele produto com qualidade. Isso que era a nossa função, de verificar se esses produtos dessas empresas ofereciam qualidade, né? E
Também você tem que trabalhar enquanto líder, enquanto CEO da empresa, né, dentro da sua ideia de cumprimento, né, das nossas ordens. Você tem que também, para que as pessoas cumpram as suas ordens e ao mesmo tempo atinjam os objetivos buscados, você tem que dar estímulos. Não só estímulo para o trabalhador, através de salários, pagamentos e tal, como também até estímulos para os consumidores, né? Através da propaganda, que você tem que, na verdade, fazer uma propaganda às vezes, para dizer, não, meu produto é isso, meu produto é... escuta, vamos fazer o seguinte, eu vou oferecer um desconto, se você me levar 2, 3 mil produtos, eu te dou um desconto no valor de cada um. Então, isso é um estímulo, por exemplo, para o consumidor, né? Também mostrar para que serve melhor o seu produto, né? Então, isso que são estímulos para o consumidor. Também você, enquanto, né, líder de uma empresa, você tem que estar olhando isso, tá certo? Também dentro da compliance, uma das formas de compliance importante que a pessoa tem que estar ciente é a redução de custos e contingências. Evita que as empresas incorram em custos com investigações, com multas, com publicidade negativa, com interrupção das atividades e inexecuibilidade dos contratos. Você assume um contrato, então o contrato tem que ser cumprido, né? Ou cláusulas ilegais, quando se faz o contrato, ver quais são aquelas cláusulas que poderiam atrapalhar a sua produção, o seu objetivo, né? E indenizações e impedimento de acesso a recursos públicos ou participação em licitações públicas. Claro, a maior parte das empresas, às vezes, são prestadoras de serviço para o governo, são fornecedores de alimentos para as escolas. Então, você tem que ter qualidade dos seus produtos, você tem que ver se esses produtos, por exemplo, atendem à legislação, né, educacional, as crianças e tal. Tem realmente, às vezes, você diz, não, meu produto tem uma quantidade de vitamina. Que vitaminas são essas? Elas realmente são eficientes? Né? Então, é esses tipos de coisas que aqui você, na verdade, reduz, por exemplo, custos e, ao mesmo tempo, você pode produzir muito melhor e comercializar muito melhor os seus produtos, né? O que se busca com um programa de compliance é exatamente o estabelecimento de ambiência de transparência, de cooperativismo e de boa governança. Então, a boa governança só existe se você estabelece um ambiente de transparência. Você tem que ser transparente naquilo que você produz, naquilo que você lidera. Tá certo? Ah, não, meu produto é isso, mas não é, na verdade não é. Então, não tem qualidade. Se o meu produto não tem qualidade, eu não tenho um bom futuro da minha empresa. Tá certo? Ordem moral nos negócios e empreendimentos. Você tem que manter exatamente a ideia de moralidade, né? Se aquilo que é bom para mim, é bom para você. Mas se eu digo que aquilo é bom para você, ele também tem que ser bom para mim, né? E ao mesmo tempo, quer dizer, isso é na verdade uma troca. É uma troca de um respeitando o outro. Esse respeito mútuo entre o fabricante e o consumidor, você tem que ter um respeito mútuo. O teu consumidor não pode ser prejudicado com o seu produto. Isso que é moral, tá certo? Normatividade é ética, né? A normatividade e ética nas relações entre empresas, governo e o povo, defesa do consumidor, né? Então, uma normatividade, você estabelecer uma norma daquele produção do produto, manter aquele produto dentro daquele modelo. Quer dizer, isso é uma normatividade. Por exemplo, o caso que nós fazíamos enquanto membro do Conselho Nacional de Qualidade, para ver se existia uma normatividade daquele produto que está sendo comercializado, né? E, acima de tudo, também ética nas relações entre empresas, né? Você dando uma volta, não, eu comprei um produto de você
e não paguei. Tá certo? Isso é uma falta de ética, uma falta de, acima de tudo, de obrigações, de cumprimento de obrigações. Né? Não só entre empresas, mas entre você e o governo, entre você e o povo, consumidor. Né? Aí está, por isso que foram elaboradas exatamente a chamada defesa do consumidor. O consumidor que está lá na ponta consome seu produto e o seu produto faz mal. Ele tinha um determinado objetivo de produzir determinadas coisas e tal, e não produz. Né? Então, o consumidor pode reclamar, digo, olha, tal produto não é bom, tal serviço que eu contratei não é bom. Então, também, o serviço é um produto, tá certo? Porque quem desenvolve aquele serviço é uma determinada pessoa, ele tem que garantir aquele serviço realizado. Isso exatamente está sendo previsto na defesa, no Código de Defesa do Consumidor, para proteger o consumidor, né? E, acima de tudo, também é a coordenação de atividades de serviços, de gente, há normas e procedimentos nas atividades de serviço e nas relações com as pessoas, com o Código de Defesa do Consumidor bem atualizado, como eu disse a vocês. Olha, as atividades de serviço, né, a prestação de trabalho, por exemplo, vocês têm a CLT, vocês têm, por exemplo, aí se você tem uma empresa, tem lá os empregados, os liderados, todos os também hoje em dia, se a gente falar do empregado, na verdade é um colaborador, você vê que mudou até mesmo o conceito de trabalhador para colaborador, né, operário para colaborador. É interessante de tal maneira, isso é uma das formas de você respeitar a pessoa que trabalha para você, tá certo? E também de forma que essas pessoas que são estimuladas a produzir alguma coisa dentro das normas, né, como eu disse, das normas governamentais, das leis e assim por diante, oferecendo uma determinada qualidade no seu produto, né, para que você não seja, às vezes, multado ou mesmo perseguido judicialmente, né, pelo consumidor, porque aquele produto que você produz não é de qualidade. Né? Os aspectos fundamentais e políticos da liderança. Liderança orgânica, funcional, né, é a chamada liderança orgânica, e a liderança funcional mecânica. Liderança orgânica e liderança mecânica. Muitas das empresas atuam, até hoje, dentro de um desses modelos de liderança. Modelo da liderança orgânica e de liderança funcional, ou chamada liderança mecânica. Quais são as bases éticas dessa liderança? Qual é a forma de politização e solidariedade nessas duas formas de liderança? E qual é a centralização de poder e a diluição na gestão orgânica? Né? Bom, liderança orgânica ou liderança funcional ou mecânica, o que define essas duas estruturas, como orgânica, o que a compõe, quais são os seus objetivos, suas premissas, a sua ótica, né? Há dois tipos de organizações, ainda hoje, como eu disse, que são chamadas organizações mecânicas e as organizações orgânicas, né? As práticas administrativas e as relações com o ambiente externo é que define como uma organização mecânica ou funcional ou orgânica. Se ela é funcional ou não é mecânica. Por exemplo, as mecânicas são burocráticas, são permanentes, são rígidas, são definitivas e baseadas na hierarquia do comando. Já as organizações orgânicas são flexíveis, são mutáveis, são adaptativas, transitória e baseada no conhecimento e na consulta. Então, uma pessoa que lidera dentro da organização mecânica é de uma forma, e uma pessoa que lidera dentro da organização orgânica é outra forma, né?
Como as organizações de estrutura orgânica são adaptáveis conforme o ambiente? Como uma metáfora, elas se comportam como seres vivos. Por que isso? São compostos de um conjunto de células, que são as pessoas que formam os tecidos, que são os grupos de trabalho. Um organismo vivo, ele depende de todas as suas células para continuar vivo. E essas células, todas elas, interagem, né, entre elas, para depois exatamente formar o conjunto do ser orgânico, do ser, melhor. Né? Numa instituição orgânica, todos têm que estar imbuídos da importância da sua função para aquela organização. Mas, ao mesmo tempo, nessa organização orgânica, são flexíveis porque podem apresentar soluções inovadoras de sobrevivência através de ações mais eficazes, esta capacidade de adaptação, né? E a chamada qualidade, né? Qualidade da competitividade. Por que isso? Olha, um dos exemplos mais comuns, por exemplo, que nós vamos ver logo à frente, as grandes corporações internacionais, as grandes multinacionais, como os fabricantes, né, fabricantes de carro e montadoras de carro, como a GM, como a Ford, como a Mercedes, né, Chrysler, todas essas grandes empresas, a IBM, né, que eu estive fabricante de computadores, os primeiros computadores, frequentei a IBM quando estudei na Unicamp, nós tivemos, na universidade, nós tínhamos uma interação bastante grande com a IBM. Então você via, e também morei no ABC há alguns anos antes de ir para a universidade, então visitei todas essas fábricas montadoras de carros, seja a Volkswagen, seja a Mercedes, seja a Ford, seja lá a Vemag, seja lá a GM, que era perto da minha casa. Através dos amigos, visitava essas empresas, rodava lá dentro, via como é que funcionava. Teve irmão que trabalhou numa dessas empresas e tal, meus cunhados trabalhando nessas empresas e tal. Então era uma estrutura mecânica, toda ela hierarquizada, havia uma hierarquia de comando, você tinha lá o presidente da empresa, o gerente da empresa, depois você tinha os diretores, depois você tinha os chefes, depois você tinha os chefes de setor, que depois você tinha o operário. Né? Lá o chão de fábrica. Então, o gerente, hoje chama-se CEO da empresa, e esse CEO, por exemplo, nunca descia o chão de fábrica. Então ele dava uma ordem, a ordem dele passava para o diretor passava para o chefe passava para o diretor de setores, que depois para o chefe de setores, e esse chefe de setores que chegava ao operário aquela ordem. Você vê quantas pessoas dentro dessa hierarquia de comando tinham que passar uma determinada ordem de forma correta. Se você não tem um controle disso, essa ordem, quando chega lá, está totalmente, às vezes, distorcida. Então, essas eram as estruturas mecânicas que nós tínhamos dessas grandes empresas, né? Mesmo dentro do governo, né? Principalmente num governo, por exemplo, monocrático, né? Em que, na verdade, essa monocracia, por exemplo, às vezes, é um indivíduo, por exemplo, que é um ditador, né? E ele, né, passa as ordens para os seus ministros, para os seus subordinados, que vai chegar lá e vai influenciar o cidadão no fim da linha. Se esta ordem não é muito bem colocada, não é muito bem passada, porque envolve interesses pessoais, essa ordem não chega direto lá aos funcionários. Já numa organização orgânica, como eu disse, ela se adapta, por exemplo, ao ambiente, tá certo? E às vezes, eu disse, eu tenho um exemplo para vocês de caso de lideranças de fábrica e tal, um indivíduo que era dono da empresa lá no ABC Paulista,
que era a chamada termomecânica, ele descia pelo menos uma vez, o gerente, o dono da empresa, descia pelo menos uma vez por semana lá no chão de fábrica para conversar com seus funcionários. Já então, isso já era a ideia de uma organização orgânica. Esses que são os exemplos, né? Então ele se alimentava de todos, às vezes, os informes de cada um dos operários. Ele trocava a informação direto com o seu operário. Tinha chefe, tinha diretores de setor, tinha, mas ele nunca deixou de frequentar o chão de fábrica para interagir direto com o ambiente, com os seus funcionários. Por isso, os produtos deles eram um dos melhores produtos e muito mais respeitados que a maioria das outras empresas, por causa disso. Essa já era um exemplo de uma instituição, né, uma liderança orgânica. Era uma empresa orgânica. Meus amigos, meus alunos, próxima aula vamos dar então ideias, né? Vamos discutir um pouco mais essa área, tá bem? Então espero vocês na próxima aula. Até lá então.